Olá, alunos, sejam muito bem-vindos a essa nossa aula da disciplina de Planejamento Estratégico de Negócios. Nessa aula, trataremos dos assuntos da unidade 1, denominada Intenção Estratégica, dentro do módulo 2, que trata do raciocínio estratégico e diagnóstico do ambiente competitivo. Nessa aula, nós veremos, então, um pouco de o que é essa intenção estratégica, né? Veremos a missão organizacional, de como ela é elaborada, o porquê ela é importante, a definição do negócio de uma empresa, que muitas vezes parece alguma coisa óbvia, fácil, mas muitas empresas nem sabem, né, teoricamente, o negócio que elas estão. Né? Parece estranho, mas acontece, veremos. Depois, a visão organizacional, que é importante, nos ajuda a direcionar os esforços da empresa. Né? Depois, a ideologia central da organização, que ajuda a formulação dos pontos, das estratégias, do que a empresa vai seguir. Depois, a proposta de valor, que é como a empresa oferece ao mercado as suas soluções em forma de produtos e serviços. E depois, os objetivos organizacionais, que são fundamentais para a empresa, para ela estar no caminho a cumprir o planejamento estratégico e conseguir realizar a sua visão, e assim chegando no seu, realizando a sua missão também. Então, vamos começar pela intenção estratégica, né, lá no nascimento da organização, que cada organização nasce do sonho ou da vontade de seus fundadores, e das suas crenças pessoais também, quando há alguma necessidade do mercado a ser satisfeita, e existência de compradores que vão saber valorizar de uma forma melhor aquilo que a organização pretende fazer. Nisso temos a intenção estratégica, que em torno dessas vontades e crenças há uma intenção estratégica, que é a energia fundamental, né, o impulso inicial e o compromisso dos fundadores ou dirigentes de tornar a organização bem-sucedida no cumprimento dos seus propósitos. Toda organização ela tem alguma intenção estratégica, seja abertamente comunicada ou velada e oculta, né? Embora vaga, difusa, até superficial, né? A intenção estratégica ela permite que todas as pessoas da organização passem a acreditar firmemente em seu produto ou serviço e na sua habilidade de desempenhar também a competitividade, transformando a empresa em um elemento catalisador da ação. Então, a intenção, que é uma palavra que vem do latim, e significa o próprio fim a que se destina, mas reflete também uma vontade, um desejo, e às vezes só um pensamento também reservado. A intenção, então, é sempre o início da jornada. Então, a intenção estratégica é o conhecimento da essência da organização, que representa a alavancagem de todos os recursos internos dela, capacidade, habilidade dela, com a finalidade de cumprir, então, suas metas, no ambiente competitivo que ela faz parte. E essa intenção estratégica que proporciona os membros da organização em todos os níveis e áreas é a justificativa, serve como uma justificativa e dedicação também, na busca do desempenho que seja único, significativo e também, que é muito importante, superior em relação aos concorrentes, para a empresa finalmente ter uma vantagem competitiva sobre eles. Então, para alcançar isso, né, somente será alcançado quando todas as pessoas da organização tiverem a crença fervorosa em seu produto ou serviço. E essa crença ser lastreada, explícita, né, através da ideologia organizacional. Mas o que seria essa ideologia organizacional que é tão importante para lastrear esse pensamento estratégico? É o conjunto de princípios, valores, políticas e regras de decisão, também incentivos ao mérito, que vão delimitar os limites das ações da organização. É chamado DNA organizacional. E esse DNA organizacional, né, que é tão importante, o que é? Ele é semelhante ao DNA biológico. Ambos determinam as características futuras de seus organismos, as motivações, comportamentos, habilidades e as competências também. Ambos são difíceis também de sequenciar, observar diretamente, mas são muito poderosos. Há também as diferenças. O DNA biológico é herdado no nascimento e não tem como ser mudado. Já o DNA organizacional é criado no início da vida do empreendedor, né, do empreendedorismo, e com esforço ele pode sim ser mudado.
Para a empresa ter e bem sustentado esse DNA organizacional, precisa ser estruturado em 4 bases. Primeiro, a estrutura organizacional, que tendem a ser horizontais, que é orientado para a formação de times de trabalho, né, são mais adequados para a execução de um plano estratégico. É comprovadamente, né, um motivador interno para os colaboradores, quando as estratégias são elaboradas através de envolvimento de todos. Sem dúvida nenhuma, né, o engajamento é muito maior, a execução dos planos se torna mais imperativa. Segundo, direito de decisão. Né, como as decisões são tomadas, é outro fator predominantemente na formação do DNA da organização. Descentralizar o poder, né, decisório para o local onde as decisões são realmente requeridas, né, confere poder às pessoas que são envolvidas naquele projeto e, sem dúvida nenhuma, agiliza a execução das tarefas e dos planos estratégicos. Terceiro, motivadores. Estabelecer claramente os planos de desenvolvimento profissional contribui também no processo de engajamento dos colaboradores. Estabelecer políticas de plano de carreira, benefícios, remuneração e premiação, né, de uma forma mais transparente e justa, impulsiona a necessidade de executar as tarefas e planos estratégicos. Obviamente, então, os benefícios e planos de carreira têm que ser atraentes, né, para os colaboradores alinharem, né, com a sua capacidade e entregar o que foi acordado. Não adianta oferecer uma prancha de surf para quem não sabe nadar, muito menos prometer o que não se pode cumprir, né? Pois a informação. Distribuir a informação de valor com agilidade para todos os níveis hierárquicos vai impulsionar também e agilizar a execução das tarefas e também dos planos estratégicos. Sendo assim, a informação tem que ser distribuída sem falhas de comunicação para a pessoa certa, no departamento certo, no tempo hábil, né? E esse processo tem que ser sistematizado. Em várias organizações, né, a percepção de que, apesar de grande maioria possuir planos estratégicos bem estruturados, na hora de colocar em ação a coisa não andava. Né? Percebeu-se então que o que emperrava o desenvolvimento não era os recursos, o conhecimento, os processos internos, ou a visão, missão e valores, mas a coisa simplesmente não andava porque as pessoas não faziam andar. Né? A partir desse ponto surge uma nova mantra nas organizações, que é things to be done. As coisas devem ser feitas, ou simplesmente era da execução. Né? Então, tem a motivação para executar, que muitas vezes, né, há um impedimento das pessoas de fazer o que elas sabem fazer, né, pela falta de motivação para executar as tarefas. Que isso acontece pela perda da identidade organizacional. Daí a analogia ao DNA. Os autores preconizam, então, que a motivação para executar o que tem que ser executado só vai aflorar quando uma identidade organizacional for estabelecida, assimilada e bem claramente pelos seus executores. Então, a intenção estratégica, né, ela pode ser definida como uma direção, né, motivação e um desafio. Direção por quê? É necessária uma bússola para estabelecer o norte. Quando, por exemplo, a Tata Holding, né, uma das maiores conglomerados da Índia, sediada em Mumbai, declara que o nosso objetivo é um carro de $2.000. Né? Essa direção fica muito clara. Né? Motivação. É preciso despertar paixão nas pessoas. Dizer que a missão da empresa é maximizar a riqueza do acionista não faz ninguém levantar da cama feliz para trabalhar. É preciso que cada pessoa sinta que está fazendo algo no qual acredita, que tenha valor pessoal para ela também. E tem que ser um desafio, né? Então, a intenção ela deve ser desafiadora, pois bons funcionários não gostam de trabalhos medíocres ou rotineiros. Né? Gurdjieff, um ator, ele recorda quando o ex-presidente dos Estados Unidos, Robert Kennedy, anunciou: vamos colocar um homem na Lua, né, antes do final dessa década. Então, o impacto dessa informação foi enorme, né? Inclusive porque carrega uma imagem muito poderosa e com isso cria-se uma paixão nas pessoas para executar alguma coisa. Outro ponto é que é aspiracional, né? A intenção estratégica é aspiracional. Trata-se de definir o futuro que quer ver com plena convicção e confiança e em seguida descobrir como construir esse futuro, né, dos próximos anos. E isso é um desafio para muitas empresas, porque diz respeito aos objetivos ambiciosos, né? Ao começar com um objetivo realista de fazer, por exemplo, o carro de $2.000 lá da Tata, né? Nunca
nunca se fará um carro com 2.000, né, na intenção, né? Então, a intenção estratégica precisa caber em uma folha de papel, né, e ser clara, acionável para toda a organização. Caso contrário, os seus objetivos, né, até agressivos, não vão ser o futuro. Então, a ambição, né, estratégica também é um outro ponto importante na intenção. Em geral, né, por trás da intenção estratégica sempre existe uma ambição. E para que ela serve? Né? Ela sempre exige que todos os membros da organização estejam envolvidos no desafio organizacional. Né? Ao comparar o seu desempenho com um dos concorrentes, né, por exemplo, né, por isso que é importante o envolvimento de todos da organização nessa visão. E envolver todas as pessoas faz parte do papel do presidente dessa organização e de todos os executivos. O papel do presidente da organização é dissolver, né, a estratégia em conceitos mais simples. Não, um fato que ninguém gosta de admitir é que a maioria dos executivos é incapaz de sintetizar de forma mais simples e clara os objetivos da organização, o escopo, a vantagem competitiva, né? E é preciso transformar em conceitos mais simples para que todo mundo possa entender com facilidade e saber a essência da empresa, né? O que ela deve ser, onde ela atua. Então, as empresas cuja estratégia é anunciada de modo bem claro e conciso, facilmente vai conseguir internacionalizar essa intenção estratégica como uma bússola pessoal, né? E geralmente essas empresas costumam ser as estrelas do setor. As questões centrais, né, básicas a saber da intenção estratégica, né, lastreadas por suas interações estratégicas bem reconhecidas, a primeira atividade do processo de planejamento consiste em refletir em torno de algumas questões bem básicas. Né? A missão organizacional. Qual que é o negócio da organização? Por que nós existimos? A visão. Como o negócio da organização será no futuro? O que desejamos ser? Pois os valores organizacionais, que é o que é importante para a organização, em que acreditamos e como nos comportamos, pois os stakeholders, ou as partes interessadas, a quem interessa chegar a esses resultados, quais são os públicos dessa organização, depois a proposta de valor, quais são os clientes e o que eles consideram valioso na organização, em seus produtos ou serviços, depois, os objetivos organizacionais, que é quais serão os resultados que a organização espera, quais são os fins desejados. Depois, a estratégia. Qual que é o nosso plano no jogo competitivo? Quais são os elementos básicos da nossa estratégia? Né? Para fins práticos, a intenção estratégica ela pode ser dividida em dois elementos. As prioridades corporativas específicas, que são expressas na missão, visão e valores, e os objetivos estratégicos, que traduzem o que a empresa define e mede, como ela define e mede o sucesso, né, por meio da sua proposta de valor, considerando os interesses dos seus stakeholders. Outro ponto muito importante para definir na questão estratégica da empresa é a missão organizacional. Ela nada mais é do que a declaração do alcance da organização em termos de produto e de mercado. E deve responder a seguinte questão: qual é o negócio da organização? Né? Ela se refere ao papel da organização dentro da sociedade, em que está envolvida e indica a sua razão de ser e existir. A missão da organização, então, ela deve ser definida em termos de satisfazer alguma necessidade do ambiente externo. Né? E muito importante, muitas vezes é confundido. Né? Não em termos de oferecer algum produto ou serviço, mas qual que é a missão, o que a empresa vai fazer naquele ambiente. Então, a pergunta sobre qual é o negócio da organização é tão raramente feita, né, pelo menos de maneira clara e direta, e tão raramente os executivos dedicam estudo e reflexão nisso, né, que talvez seja a mais importante causa do fracasso dos negócios, que a gente vai ver isso um pouquinho mais adiante. Então, a missão organizacional, né, a declaração da missão, ela deve contemplar os seguintes aspectos: a razão de ser da empresa, o papel dela na sociedade, a natureza do negócio dessa organização, o valor que a organização constrói para os seus stakeholders, os tipos de atividade em que a organização deve concentrar os seus esforços no futuro. E para você formular essa declaração, né, ela deve ser um chamamento genético, né, um chamado genético genérico, né, para a ação de partir do pressuposto que a organização como um todo se comporte em relação a essa missão, que ela se direcione como um todo para essa missão.
Então, ela se extingue na medida em que a interação estratégica se concretiza. Né? Se concretiza a intenção estratégica, né? E quando isso acontece, né, suas lideranças devem conceber um novo sonho, né? Uma espécie de reinvenção dos negócios, e assim assegurando a evolução da organização sustentavelmente. Então, a declaração da missão de uma organização, ela deve fazer referência às demandas genéricas da sociedade, como, por exemplo, por energia, abrigo, comunicação, alimentação, transporte, entretenimento, saúde, entre outros. Porém, né, para responder adequadamente e com segurança, né, a qual demanda genérica da sociedade vai ser atendida, é preciso ter um entendimento geral, ainda que não pontual, das competências centrais que vão ser exercidas para o cumprimento dessa missão proposta. Então, as competências centrais da organização vão evidenciar o que a distingue das outras, no mesmo gênero, ou aquilo que é peculiar daquela empresa. Então, precisa ter uma diferenciação das outras, não ser só mais uma na missão. Para a formulação, é necessário também manter uma coerência entre o passado, o presente e o futuro da organização. A formulação da missão ela é bem eficaz quando ela consegue definir uma individualidade da organização, né? Ou uma personalidade própria dela, para o negócio, né? E quando energiza, inspira e envolve todos os seus stakeholders, como será detalhado mais adiante, né? A chance de sucesso é muito maior. Então, algumas considerações do escopo da missão, para conseguir chegar nisso. Né? Todas as considerações do escopo da missão dependem do nível de conhecimento do ambiente contextual e relacional. É por isso, então, ela deve ser atualizada sempre conforme os novos conhecimentos vão surgindo, sejam desenvolvidos a respeito dos negócios, da concorrência, da própria organização, com seus recursos e competências. Então, sempre ir aprimorando, porque isso sempre vai ser desatualizado, cada vez mais rápido. E como deve ser, então, a missão? Né? Ela deve ser empreendedora, né? Realista, mais motivadora. Ela deve ser definidora, que vai definir os elementos básicos da organização. Ela deve ser identificadora, que vai identificar a organização, né? Como falamos anteriormente, identificar no meio das outras. Tem que ser uma coisa aplicável, que condiz com o comportamento e habilidades que a organização tem. Ela tem que ser concisa, né? Não pode ser uma coisa extensa, que ninguém vai lembrar daquilo, vai decorar aquilo. E ela tem que ser memorizável, né? Uma coisa fácil de gravar, uma coisa mais marcante. Então, por que a declaração de missão é tão importante? Ela traz muitas consequências importantes. Né? Ela ajuda a concentrar o esforço das pessoas para uma direção, né? Ao explicar os principais compromissos da organização. Ela afasta o risco de se buscar propósitos mais conflitantes, né? Evitando desgaste e falta de foco durante a execução do planejamento estratégico. Ela fundamenta a alocação de recursos da empresa, né? Segundo o escopo dado pela missão, né? Por exemplo, se a empresa tem como missão ser a empresa que entrega mais rápido, né? Vai ser dada uma atenção especial a investimentos em canais estratégicos. Se é para oferecer o produto mais seguro, né? Ela vai alocar mais recursos na pesquisa e desenvolvimento focada em segurança, né? Depois, ela estabelece uma atitude de responsabilidade para a execução do planejamento estratégico, né? Ao definir as categorias de tarefas a serem cumpridas. E, por fim, ela alinha a formulação das políticas à definição dos objetivos organizacionais. Então, as declarações de missão são muito importantes, né? Às vezes, né, ela pode ser resumida em apenas frases ou até slogans, né, que acompanham a marca da organização. Por exemplo, a Nike, né, promover a emoção de competir e vencer. A Sony, aplicar a tecnologia em benefício da população. A 3M, resolver problemas não solucionados de forma inovadora. A Natura, ajudar as pessoas a encontrar a beleza interior. Né? Então, a partir dessas declarações, né, as empresas podem formular suas estratégias. Né? Por exemplo, a Natura, né, como tem essa missão, faz esse direcionamento. Os produtos, então, as propagandas, todo o valor gerado, são voltados a isso, a fomentar a beleza natural. Né? Outros exemplos, a Walt Disney, né, tornar as pessoas felizes. Olha que simples essa declaração, né? Mas muito impactante e forma um impacto em toda a cadeia dela. McDonald's, servir alimentos de qualidade
com rapidez e simpatia, em um ambiente limpo e agradável. Então, isso tem que pautar a sua estratégia. A Chrysler, produzir carros e caminhões que as pessoas irão querer comprar, irão ter prazer em dirigir e irão querer comprar novamente. Então, essas declarações são curtas, porém muito impactantes, que ajudam a definir o negócio e os patamares a serem seguidos. Então, essa definição, né, da missão é muito importante. E depois temos a definição do negócio também, que é muito importante também. Ela diz respeito à essência do que a organização faz, o que é produzido, o que entrega aos clientes. Algo de valor, né, que a organização oferece ao seu público-alvo. E definir o negócio consiste em explicar o âmbito de atuação da empresa, como que ela vai atuar. Então, a definição de negócio, a pergunta que deve ser feita é: qual é o negócio dessa empresa? A resposta a essa questão, né, sem a necessária reflexão, pode ser uma armadilha, né, uma resposta mais óbvia, né, que é a miopia. Né? Por exemplo, as ferrovias, né, acreditavam que estavam no negócio ferroviário, né? Mas não, né, eles estavam no de transportes e deixaram de prestar atenção nos outros meios de transporte. Então, por isso é muito importante você pensar no negócio e não no que você está vendendo, mas sim na proposta de valor, na solução que você está vendendo, que você está proporcionando para o seu consumidor. Então, olha como, né, saber se deve oferecer um negócio é fundamental. Né? Nos dias atuais, né, o setor de operadores de telefonia, por exemplo, acredita ter o compromisso de oferecer cada vez mais avanços tecnológicos em termos de velocidade e capacidade de transmissão, seria o negócio. Né? No entanto, o que realmente as diferencia é a prestação de serviços aos usuários, pois tecnologia acaba sendo democraticamente distribuída entre os concorrentes. Né? E os clientes ficam muito satisfeitos de se sentirem pessoas e não só números no atendimento. Então, isso pode ser uma tendência. Né? Um outro exemplo, né? A Copenhagen, né? Qual que é o negócio dela? Muitos podem falar que é vender chocolate. Seria isso? Na visão míope, sim, vender chocolates. Na visão estratégica, o negócio principal dela não é esse. Né? Caso fosse, ela estaria em supermercados, concorrendo com marcas de chocolate como Lacta, Nestlé, Garoto, entre outras. Em uma mesma faixa de preços também, né? Mesmo que concorra com as prêmios, né, como Lindt, Milka, né, entre outras, mas ela está no negócio de presentes, presentear. Então, pode praticar preços bem superiores, pois o cliente está comprando um chocolate de presente, né? O consumidor disposto a pagar mais por um diferencial, para receber o benefício dessa marca. Nesse ramo, né, um ponto importante para eles, por exemplo, é a embalagem. Né? Para competir no negócio de presentes, isso é muito importante. A empresa não poderia utilizar embalagens convencionais para o chocolate. Então, todos os produtos já vêm embalados como se fossem uns presentes. Né? Depois, outro ponto importante, a localização. Para vender presente, é importante a localização estratégica de lojas. Então, as lojas da Copenhagen são sempre em shopping center, aeroportos, endereços de regiões mais nobres. A mesma coisa é a Cacau Show. Também está no negócio de presentes. Né? Concorre, por exemplo, com a Boticário. Né? Não com Nestlé, Lacta e Garoto. Né? Só que mirando oferecer o produto mais acessível em relação a Copenhagen, né, para um público com menor recurso, em relação ao público que a Copenhagen atende. Dito isso, né, aprendemos sobre o negócio, né? Agora, outro ponto importante é a visão organizacional. Então, a visão, para conseguir elaborar uma visão de negócios, precisa seguir principalmente 4 premissas. A primeira, aderência aos fatos reais. Situações sonhadas que precisam ser possíveis. Né? Descrições como serviços encantadores, liderança em tecnologia ou construção de uma nova sociedade devem ser descartados, porque isso é muito genérico. Sonhar não é proibido, né? Mas sem conhecer a organização e seus anseios, é um grave equívoco que ela leva para a elaboração de suas visões de negócio, sem nenhuma aderência. Dessa maneira, então, o processo de planejamento corre o risco de se tornar uma atividade bem burocrática e sem aquela paixão sobre uma coisa que realmente pode ter aderência das pessoas. Depois, descrição concisa, porém poderosa. Então, a visão de negócio, ela precisa ter um foco bem definido, propor uma lista de várias dimensões, né, como preservar o ambiente, atender demandas dos clientes, propiciar um ambiente de trabalho único, não
não vai ser de muita valia, pois vai diluir os esforços e vai perder o foco. Então tem que ser mais focada, descrição mais concisa. Depois, terceiro, equilíbrio para todos os stakeholders. Né? A visão então de negócio ela deve fornecer a todos grupos de interesse. Ser líder no setor é um bom foco para executivos e funcionários, mas pouco interessa para os clientes. Né? Só se essa liderança trouxer melhor tecnologia ou economia de escala para os consumidores. Então, sonhar ser o melhor em produtos farmacêuticos do mundo deve ser substituído por ser melhor em produtos farmacêuticos para o mundo. Né? Então, esse é uma parte bem importante para se ter esse equilíbrio com os stakeholders. A visão organizacional tem um poder de persuasão muito grande. Né? A visão de negócios, embora seja somente uma imagem, ela tem uma força sociológica real. Contudo, comprometer-se com a nova direção não é uma tarefa fácil para as pessoas. Muitas pessoas não entendem qual que é o seu papel na transformação ou temem que o impacto de uma mudança pode prejudicar essa pessoa ou, no mínimo, favorecer outras pessoas, né, ou grupos diferentes. Então, nessas condições, os requisitos para um envolvimento das pessoas na visão de negócio são esses 4. Primeiro, um repertório atualizado, que deve-se evitar que a informação sobre a visão de negócio corra o risco de ser mais uma informação dentro da enxurrada de informações que a empresa tem. Né, de ordens, regulamentos, estatísticas, né, que as pessoas sempre utilizam. Então, assim, quanto mais inteligível e concisa for a visão de negócio, melhor vai ser a sua repreensão e retenção. Depois, segundo, metáforas e analogias. Então, a visão de negócio é uma projeção de futuro. Nesse caso, uma imagem vai valer mais do que 1000 palavras. Conseguir colocar uma imagem na mente dos consumidores sobre onde a empresa quer chegar. Terceiro, não perder a oportunidade de comunicar a visão de negócio. Então, a visão de negócio ela deve ser divulgada em todos os veículos de comunicação da organização. Né? O newsletters, revista corporativa, material de divulgação, material de programa de qualidade, portais, entre outros. Né? Onde puder divulgar, tem que divulgar. Todas as pessoas elas têm que ser comprometidas para difundir o conceito de um modo quase exagerado, né? Mas penetrante, aproveitando qualquer desculpa para voltar a tocar nesse ponto da visão da empresa, onde que ela tem que chegar. E quarto, processo de negociação, que é preciso definir em todos os níveis da organização um programa de interação no qual as inconsistências da visão de negócio vão ser esclarecidas e por onde as manifestações de baixo para cima vão poder ser escolhidas, discutidas e até afetar as novas versões da visão de negócio. Para a gente ter um exemplo, né, algumas declarações de visão seguindo aqueles conceitos. A da Sadia, né, a visão dela. A Sadia quer se colocar no século XXI entre as empresas líderes na produção mundial de alimentos e ser reconhecida pela excelência de seus produtos, pela competitividade e pela excepcional contribuição à sociedade. Depois, outra declaração, a Perdigão, ela quer uma visão muito simples, né, e bem enxuta, bem interessante. Ser percebida como a marca mais gostosa deste e do próximo milênio. A Disney, criar um mundo onde todos possam ser criança. Então são visões assim simples, mas muito inspiradoras de onde a empresa quer chegar e conseguir utilizar isso para pautar as ações estratégicas dela. Para as ações terem a cara da empresa, a visão de onde ela quer chegar. Depois entramos na ideologia central da organização, que são baseados nos princípios e valores organizacionais. A ideologia central, então, é uma construção idealizada de dentro para fora da organização, independentemente do ambiente externo, sendo construída pelos princípios e valores da organização junto com seus objetivos. Então, ela constitui um sistema de ideais gerais que se acha na base do comportamento individual ou coletivo ali daquela empresa. Então, ele é um conjunto de conceitos, filosofias e crenças gerais que a organização respeita e pratica, né? E está acima das práticas cotidianas para buscar os ganhos de curto prazo. São os ideais eternos que a empresa tem, que vão servir de orientação e inspiração para todas as gerações futuras de pessoas que vão trabalhar nessa empresa. Então, os princípios eles dizem respeito a tudo que não se está disposto a abrir mão nessa empresa, como a ética, a honestidade, são alguns exemplos. Então, os valores organizacionais,
eles correspondem aos atributos e às virtudes que são prezados pela organização, como prática da transparência, respeito à diversidade, cultura para a qualidade ou respeito ao meio ambiente também é um grande exemplo. A importância da ideologia organizacional é bem clara na medida em que as organizações que embasam suas atividades nela têm sua evolução orientada por políticas e processos que atendem os princípios e valores preservados da empresa. Então, para tais organizações, né, a questão não é perguntar qual produto ou serviço oferecer, ou qual mercado ela vai servir, mas é como desenvolver excelentes produtos e serviços, criando valor para os mercados e a sociedade. Então, temos a proposta de valor que ela vem das oportunidades de valor. Que para explorar uma oportunidade de valor, a organização precisa juntar suas competências, suas várias unidades, áreas ou departamentos, sistematicamente em novos processos, para conseguir identificar a oportunidade de criação de valor, né, oferecer o valor moldado pelo seu posicionamento e em forma de produtos ou serviços para o seu público-alvo. Identifica as necessidades desse público-alvo, né, e atende essas necessidades em forma de proposta de valor, que vem em produtos ou serviços. Então, para entregar uma proposta de valor, e assim em forma de produto ou serviço, vai ser moldado para atender determinada necessidade e também o posicionamento da marca. Temos, com isso, né, novos segmentos. Né? E esses novos segmentos vai ser possível encontrar áreas de oportunidade para você efetivar todo esse processo de criação, entrega e alinhamento de valores. Então, as organizações que desejam atuar focadas nessas áreas inexploradas devem assumir competências que as condicionem para o reconhecimento e aproveitamento daquelas oportunidades, antes dos seus concorrentes. Então, o processo de construção de valor para os diferentes stakeholders de uma organização é composto de 3 etapas básicas. Primeiro, criação e identificação de valor, que é produzir inovações estratégicas em produtos, processos ou modelagem de negócios. Então, a partir do desenvolvimento de um profundo conhecimento do perfil e das demandas dos mais diferentes segmentos dos mercados. Depois, desenvolvimento e entrega de valor, que capturando os resultados estratégicos esperados, né, a partir da execução do processo de planejamento, organizações fortes, então, elas desenvolvem competências superiores para gerenciar seus processos mais essenciais de negócio. Então, ela consegue identificar o que é mais essencial e se focar naquilo. Depois, alinhamento das pessoas aos valores criados, né, que liderando e motivando colaboradores, parceiros da mudança, o incentivo do alto desempenho vem consequentemente. Então, para a criação de uma proposta de valor, se tem que observar, pesquisar as necessidades, desejos, aspirações não percebidas. Por exemplo, no caso dos consumidores, identificar qual é o mercado, quais são as aspirações do seu público-alvo, oferecer as propostas de valor em forma de produtos e serviços que vão criar valor. Na forma do preço, por exemplo, também identificar as necessidades, desejos e aspirações não percebidas desse consumidor e estipular um preço que eles estarão dispostos a pagar e ter em troca esse valor. Então, tudo é uma questão de você identificar, fazer uma pesquisa com o seu mercado, seu público-alvo. Questão do outro stakeholder, por exemplo, fornecedores, né? Investigar a qualidade, a integração, a prontidão dele, ajustar, ter uma sinergia para conseguir uma inovação em conjunto e assim oferecer melhores propostas de valor. Então, esse é um ciclo das propostas de valores. Depois passamos aos objetivos organizacionais. Né? O objetivo organizacional é uma situação desejada, que a organização pretende alcançar. Então, a eficiência da organização sempre é medida conforme ela consegue atingir seus objetivos. Isso é uma grande unidade de medida. Né? O quanto ela atingiu os seus objetivos, se ela é boa ou é ruim. Então, quando o objetivo é atingido, né, ela deixa de ser o resultado esperado da organização e é assimilada à organização como algo real, atual. Né? Então, torna-se a realidade e deixa de ser um objetivo desejado. E é um estado que se procura, né, e não um estado que se possui. Então, depois que você possui aquele estado, você já parte para outro, parte para mais objetivos. Então, a eficiência da organização ela é alcançada na medida em que ela atinge os seus objetivos. Então, existem as organizações que simultaneamente têm vários objetivos.
Alguns acrescentam novos objetivos aos seus objetivos originais, outras modificam os seus objetivos com o passar do tempo, né? Então, varia de organização para organização. E quais são as funções do objetivo? Né? Eles têm diversas funções, né? Algumas principais. Eles servem como padrões, né, por meio dos quais os stakeholders da organização eles podem avaliar o êxito dela, né, a sua eficiência, o seu rendimento, o seu rendimento em relação aos objetivos pretendidos. Eles podem servir também como uma unidade de medida, para que os grupos de interesse, os stakeholders, eles podem medir e comparar a produtividade dessa empresa e o sucesso dela, tanto no tempo como, né, no passado dela, como também em relação aos concorrentes. Então, é uma forma de você comparar como a empresa vem evoluindo e também com seus concorrentes. Outra função bem interessante é que funciona como aglutinadores de esforços. Isto é, né, como elemento de convergência de atividades e de direcionamento de esforços, para que os vários grupos de interesse possam interagir de maneira bem coordenada. Então, os objetivos, eles são unidades simbólicas e ideais, né, que a organização pretende atingir e transformar em uma realidade. Então, o processo para você ter os objetivos organizacionais é complexo e dinâmico, e não é uma coisa estática. Né? O processo de estabelecer o objetivo, as organizações não buscam um só objetivo, pois necessitam satisfazer uma quantidade enorme de requisitos que são impostos a ela pelo seu ambiente e pelos seus diferentes grupos de interesse, os stakeholders. Os objetivos organizacionais também não podem ser estáticos, pois estão em contínua evolução, modificando as relações da organização com o seu ambiente conforme esse ambiente vai se mudando. Então, as organizações bem-sucedidas, elas que concorrem numa economia bem globalizada, são aquelas que aprendem a alavancar os seus recursos, né, as suas capacidades, competências essenciais para alcançar os seus objetivos. E utiliza esses objetivos para inspiração para ela conseguir a sua vantagem competitiva. Alguns exemplos de objetivos organizacionais inspiradores, né? A Southwest Airlines, né? O objetivo é fornecer serviços absolutamente escandalosos, né, a tarifas inacreditavelmente baixas. Então, esse é o objetivo, oferecer os melhores serviços possíveis com o menor preço possível para os seus consumidores. Já a Coca-Cola, né, deseja alavancar suas competências de modo a ter uma Coca-Cola ao alcance das mãos de todo mundo deste planeta. Então, isso vai moldar as suas atitudes. Na 3M, o objetivo organizacional é ser a companhia que inova e que modifica as bases da sua concorrência. Então, são objetivos organizacionais bem inspiradores, né, bem fortes para você manter manter a estrutura e as pessoas motivadas em torno desse planejamento estratégico. Relembrando um pouco, né, a gente viu nessa aula, então, o que é a intenção estratégica, né, que proporciona aos membros da organização, em todos os níveis, a justificativa para entrega e decisão e dedicação nessa busca de um desempenho superior, único, significativo em relação aos concorrentes. Nisso vimos também o que é o DNA da organização e a sua importância na motivação para executar as tarefas. Vimos também a missão organizacional, né, como ela é elaborada, porque ela é importante, que é o papel da organização dentro da sociedade que está envolvida, indica a sua razão de ser, de existir. Né? Vimos também a definição do negócio de uma empresa, que é a essência do que ela faz, né, o que é produzido, entregue aos seus clientes, mas que muitas vezes, né, as empresas nem sabem exatamente em que negócio estão. Né? Dizemos que é a declaração de negócio míope, não estratégica. Depois vimos a visão organizacional, né, que é a imagem com a qual a empresa se vê no futuro, né, que é muito importante na ajuda de direcionar os seus esforços da empresa. Né? Seria o porquê de todas as pessoas se dedicarem ao sucesso da organização. Não só que não pode ser aquela coisa espetaculosa, tem que ser uma coisa que tenha aderência aos fatos, né, que tenha uma descrição concisa, que seja poderosa e que tenha um equilíbrio dos stakeholders. Depois vimos a ideologia central da organização, né, que é o conjunto dos seus conceitos, filosofias, crenças gerais, que são os ideais eternos da empresa. Depois vimos a proposta de valor, que é o que a empresa vai oferecer ao mercado, né, e ela tem que conhecer seu público, oferecer as propostas de valor, que vão sanar as necessidades e desejos desse consumidor. E por fim, temos os objetivos organizacionais, que são fundamentais para a empresa
para manter ela no caminho para cumprir o planejamento estratégico e realizar a sua visão. E eles servem como padrões, como unidade de medida e funcionam como aglutinadores de esforços. E por fim, né, temos aqui as referências. Essas foram as referências utilizadas nessa aula, elas estão disponíveis lá na biblioteca digital para sua consulta. Agradeço muito a atenção de vocês. Até a próxima aula.